Bom dia, bom dia, Facebook. Bom dia, Lezinha. Ai, gente, vamos lá. Hoje, né, dia 23 de abril, sexta-feira, sextou, né, mais uma semana, né, que pudemos viver, né? Bom dia, Esther. Então, vamos continuar com a leitura do nosso livro, Amar e Ser Livre, né, do Brembaba, né, que traz uma visão, né, geral, assim, muito profunda e muito completa sobre boa parte daquilo que nos move, nos comove e nos aprisiona, né? E tendo como base as questões, os traumas de infância, né? Os bloqueios da espontaneidade que aconteceram na infância, que estão diretamente relacionados com o nosso convívio familiar, né, com as pessoas, com os parentais, que foram os primeiros contatos que a gente teve, né, assim que a gente chegou e que fizeram parte de forma profunda e intensa na formação do nosso ego, né? Cada ego é estruturado de uma maneira, né, e essa maneira está totalmente relacionada à forma como nós percebemos o mundo como sujeitos, né, dentro da nossa família nuclear, principalmente, né? E é lógico que existem vários contextos, existem pessoas que foram adotadas, existem pessoas que foram abandonadas, mas sempre vai existir, isso é importante dizer, uma figura materna e uma figura paterna. Ou seja, pessoas que vão assumir essa função para aquele bebê, para aquela criança, né? Então não precisa, a gente não está aqui falando exclusivamente de mães e pais biológicos, tá? Então aqui você pode entender uma figura, um homem, né, ou uma mulher, muitas vezes com uma energia masculina muito forte, que assumiu a figura paterna, e para o materno também pode ser um homem que tem essa, esse, essa energia feminina mais forte, essa energia maternal mais forte, né? Então vamos tentar, a partir do começo aqui também dessa conversa, abrir a cabeça para isso também, né? Todos nós temos energias feminino e masculino dentro de nós, esses aspectos, né? E o grande desafio é integrá-los. E a integração do feminino e masculino começa a partir da integração dessa figura paterna e figura materna, que não necessariamente estão relacionados com os gêneros, né? E isso é muito interessante. Poucas pessoas pensam nisso, né? Então, às vezes, sei lá, uma mulher que cuidou de você e que cuidou, mas com papel paterno, né? Não necessariamente materno, tá? Então, para a gente entender isso. Ontem, né, recebi vários contatos, centenas de não, mentira. Foram 5 pessoas que entraram em contato comigo e eu fiquei bem feliz para falar sobre a live de ontem, né, que mexeu muito, né, com bastante gente, mexeu muito comigo. A gente falar sobre pai e mãe é sempre um lugar, né, que se a gente começar, estiver aberto, a gente nega que existam questões relacionadas a pai e mãe, né? E é importante também dizer, e que ontem eu acabei não falando, mas que é extremamente importante, a gente alertar sobre o fato de termos também um problema, assim, qualquer excesso é um veneno. Então, muitas vezes na criação, a pessoa fala: Nossa, mas eu tive tudo, minha mãe sempre foi maravilhosa, me deu tudo, meu pai sempre me deu tudo, todo mundo é maravilhoso, bom dia, Margot, todo mundo é maravilhoso, né? Minha vida foi maravilhosa. Os excessos também são veneno, né? Então, uma mãe, por exemplo, extremamente zelosa, extremamente presente, isso também gera questões, né? Porque você está acostumada a receber um volume de atenção, de carinho, de cuidado que você vai cobrar do mundo. Então você acaba se tornando, inclusive, uma pessoa intolerante a não ter o que você quer na hora que você quer. Porque lá no começo
te ensinaram que era só chorar que você tinha tudo. Então também é importante olhar para os excessos, né? Que eles prejudicam sim, né? Uma pessoa que não aceita não, e a gente já está vivendo com essa geração, né? De pais muito permissivos, né? Por conta de muitas culpas. E aí, por conta de culpa, acaba fazendo tudo, né? Dando tudo, né? O amor não necessariamente está ali, mas as coisas para substituir esse buraco são dadas. E aí esse indivíduo, essa pessoa, esse sujeito vai entrar no relacionamento e o que ele espera que o cônjuge, que o parceiro, que a parceira faça? Entregue a mesma coisa, né? Então, olhar para os excessos, seja excesso da falta das figuras parentais ou o excesso justamente dessas, né? Então é isso, né, para falar um pouquinho sobre algumas coisas que suscitaram ontem nessas conversas. E hoje a gente vai falar, né, é um trechinho aqui relativamente curto, né, que é o processo de cura. E logo depois tem um exercício para a prática para abrir o portal da mãe. Essa prática eu vou gravar ela só para o YouTube, tá? Eu vou ver se eu pego algum trecho, alguma coisa para colocar aqui só para chamada, mas vai ficar lá no YouTube, tá? Eu vou realmente gravar para que vocês possam fazer, tá? E é bem forte, é bem bonito, tá bom? Então vamos começar a leitura de hoje. O processo de cura. Comece observando se o amor está fluindo fartamente na direção dessa manifestação do sagrado feminino, que é a sua mãe. Você pode também aproveitar para ver se o amor está fluindo na direção das mulheres que estão à sua volta e que representam desdobramentos desse feminino. Se você é uma mulher, observe se pode amar a si mesma. Veja se pode expressar as qualidades do feminino ou se está se condenando e destruindo o feminino fora de você. Eu vou contar para vocês que isso foi uma questão que eu sempre vivi por muitos anos. Eu vivia andando com molecada, né? Eu adorava e eu falava mal das meninas, né? Que era muito mimimi, que elas eram tudo invejosa, que só sabia brigar, era competição, né? E eu acho que grande parte das mulheres da minha geração passaram por isso. A gente negava o feminino. A gente ainda, muitas de nós ainda negam o feminino. Então é muito bonito os movimentos que estão sendo criados, né, de círculos femininos, né, desse empoderamento do sagrado feminino. Né? Eu acho que todos são válidos para esse caminho de se reconectar, né, com esse nosso feminino tão machucado. Bom dia, Van! Esse feminino tão machucado que faz com que a gente odeie, né, rejeite o feminino fora de nós. Por quê? Porque a gente rejeita dentro de nós. Né? E enquanto a gente estiver fazendo isso, a gente não consegue, de fato, né, estar no mundo, né, como mulheres. Então é muito importante essa conexão com o nosso feminino, essa aceitação do nosso feminino. Né? Existe na sociedade um ódio contra o feminino construído pelos homens e introjetado por muitas mulheres, porque nascemos nessa cultura patriarcal. Então, todos nós, homens e mulheres, somos assolados pelo que essa cultura patriarcal traz para dentro de nós, né? Porque o homem também tem o feminino dentro de si. Então, se ele odeia o feminino, porque esse ódio foi construído socialmente, ele odeia as mulheres. Ele vê as mulheres como um objeto, né? Um lugar onde ele vai buscar satisfação. Ele dificilmente consegue enxergar as mulheres com o respeito que elas merecem. Porque elas mesmas não se enxergam dessa forma. E o mundo me vê a partir de como eu me vejo, a partir de como eu me coloco no mundo. Sou eu que escolho a minha posição no mundo. E se eu não aceito o meu feminino, eu nem estou no mundo, porque eu não estou integrada, né? Então esse feminino é muito importante. O processo de cura ocorre a partir do filho para a mãe, mas é claro que muitas filhas também são mães. Quando elas podem fazer esse resgate,
da mãe dentro delas acabam ajudando seus filhos, reparando seus erros e pedindo perdão. Isso é outra coisa que eu vejo também, né? Muitas mulheres buscando esse sagrado feminino, esses grupos, mas que elas não olham para sua própria mãe. E a cura não vai acontecer enquanto não se olha para a própria mãe, né? É preciso fazer esse trabalho do feminino, da conexão com o feminino, tanto homem quanto mulher, a partir da própria mãe, né? De conseguir ressignificar como a gente enxerga essa mãe, né? Conseguir acolher essa mãe dentro da gente, né? Conseguir honrar essa mãe, entender que ela fez o que ela podia fazer com o que ela tinha. Bom dia, Rô. Coitado do Rodrigo, os meninos acordaram 6 horas da manhã hoje. Estão lá em cima. Porque ontem deu a louca de eu colocar eles para dormir muito cedo, acho que era 8h30. Eu já estava cansada, falei, vamos dormir, vou lá ler um livro. Né? Aliás, um livro lindo que depois eu vou falar sobre ele. Uma longa história esse livro. É isso. Então, vamos lá, começando pela mãe sempre, né? Cada lágrima não derramada e cada protesto não enunciado é uma barreira. Há que se ter disposição de liberar esses conteúdos reprimidos do seu sistema, até que você possa crescer em compreensão e saber por que nasceu através dessa mãe e desse pai. Até que possa compreender o histórico da sua alma e obter clareza. Quando essa clareza chega, perdoamos e agradecemos. Mas para isso precisamos ter coragem de olhar nos olhos dos pais e nos permitirmos sentir. Isso daqui é engraçado. Na hora que eu li essa passagem, eu lembrei quando eu comecei o processo de cura com o meu pai, que foi logo quando eu tinha 21, 22 anos, né, que eu fui iniciar meu primeiro processo terapêutico, né, e com uma terapeuta maravilhosa, que é a Eli, né, e eu lembro que ela me sugeriu conversar com meu pai, né, porque eu tinha um ponto de vista que é muito importante a gente falar. A nossa lente para o mundo normalmente é construída a partir da lente que a nossa mãe tem para o mundo, ou para aquela que fez esse papel de figura materna, né? É a pessoa que mais convive com a gente, é a pessoa que faz parte assim integralmente nos primeiros meses de vida, teoricamente, né? Da nossa formação. Então, quem estiver com o bebê nesses primeiros momentos, o primeiro olhar, as primeiras falas, os primeiros meses, os primeiros anos, né, com essa criança, é quem constrói a forma como ela enxerga o mundo, né? Então, boa parte das nossas crenças, por exemplo, vem muito da figura materna. E a gente começa a enxergar, inclusive, a figura paterna a partir da lente da mãe. Então, é tão importante a gente ter consciência disso para a gente entender o impacto na vida desse adulto, dependendo de como eu construo a imagem do pai para aquela criança. Então, eu preciso, por mais que o pai às vezes não seja um cara legal, né? Eu preciso construir no imaginário dessa criança um pai bom. Porque senão essa criança vai crescer acreditando que todo homem não presta. Quantas de nós passamos anos e ainda passam dizendo isso? E não é verdade. Isso é uma construção que foi feita lá atrás. Foi o que a gente aprendeu a partir do olhar dessas primeiras mulheres com as quais a gente teve contato. Ou homens, o oposto, né? Que criticavam a mulher, que criticavam a mãe para a criança. Né? E a criança absorveu aquilo. Então é o ponto de vista de um adulto, isso é bom dia, Rita, inserido na cabeça de uma criança que só tinha pureza, que só via beleza. E essa criança começa a enxergar o mundo a partir dessa lente que nós, pais, colocamos nessa criança. Então, quando a gente se torna adulto, é importante a gente checar. A gente começar a se aproximar dessa figura materna, figura paterna, e conversar sobre coisas que aconteceram e ter o ponto de vista desse pai e dessa mãe, para que a gente justamente equilibre
a lente que a gente tinha. É uma nova calibração. Uma calibração na vida adulta. Ok, minha mãe falava isso do meu pai, mas será que ele era tudo isso? Será que ele fez isso, aquilo? Qual que é o ponto de vista dele? Qual que é a história que ele vai me contar? Né? E a gente precisa dar chance para esse pai e para essa mãe nos apresentarem as situações pela ótica deles. É o mínimo de justiça que a gente pode fazer, para que lá na frente a gente tenha dos nossos filhos também esse olhar de justiça em relação a nós. Porque senão se repete. O ciclo volta. Aquilo que eu julgo na minha mãe, no meu pai, e que eu não dou chance para que eles me contem a versão deles, normalmente eu mesmo vou fazer na minha vida. Porque a vida dá um jeito da gente olhar. E o que eu prefiro? Vivenciar aquilo, falhar naquilo que eu julgo o outro, que o outro falhou, ou dar a chance para que esse pai, para que essa mãe se pronunciem a respeito. Antes que eles faleçam, quando é possível. Né? Ou buscar a família, se faleceu, buscar alguém da família que gostava muito daquela pessoa. Você sabe essa história? Me conta o que aconteceu. Né? Isso é muito importante. Então, quando essa clareza chega, perdoamos e agradecemos. Mas para isso, precisamos ter essa coragem de olhar nos olhos dos pais. Aí que eu ia falar que o dia que eu fui conversar com meu pai, a gente teve que tomar muito caipirinha. Porque senão não tinha rolado. E foi lindo, foi lindo. Foi um momento extremamente importante e libertador para mim. Enquanto estamos inconscientemente identificados com a criança ferida, ou seja, a criança que não se sentiu amada, os pais são uma ameaça para nós. Bom dia, Clau! Ai, que delícia! Você conseguiu! Enquanto estamos inconscientemente identificados com a criança ferida, ou seja, a criança que não se sentiu amada, mas que não necessariamente não foi amada. Ontem a gente já conversou sobre isso, né? O que é a percepção de cada indivíduo sobre ser amado ou não ser amado. Né? Às vezes o pai e a mãe podem fazer de tudo para você se sentir amado, mas dependendo do buraco que existe nesse ser, nesse sujeito, não importa o que os pais façam, não importa o que o mundo faça, ele nunca se sente amado. E a questão começa no amor próprio, né? Eu não posso receber, eu não posso sentir o que eu não sinto. Eu não posso sentir vindo de fora algo que não vem de dentro. Então o trabalho começa dentro. Né? Os pais são uma ameaça para nós. Com isso, desperdiçamos a vida, reeditando as feridas infantis. O que significa que continuamos repetindo a miséria da infância nos nossos relacionamentos. Inconscientemente alimentamos uma esperança mágica de que as coisas sejam diferentes dessa vez. Se pudermos expandir a consciência a ponto de não nos identificarmos com o que é transitório, experimentamos o céu na terra, mesmo que a situação ao nosso redor seja infernal. Para chegar a esse ponto, precisamos estar com o sistema purificado, o que significa estarmos livres dos pactos de vingança que sustentamos. Primeiramente, contra a mãe, depois contra o pai e então contra irmãos, tios, avós e todos aqueles que acreditamos que nos impediram de sermos nós mesmos. Aqueles a quem acusamos de terem bloqueado o fluxo da nossa energia vital, da nossa sexualidade. Não é possível abrir o terceiro portal, que é Deus, sem que os dois primeiros estejam harmonizados. Esse é o caminho. Aí lembra que lá atrás eu falei dos portais, né? Que o primeiro portal é a mãe, depois é o pai, e quando a gente integra esses portais, a gente consegue acessar o portal de Deus, do divino que habita em nós, né? Quando pudermos renunciar aos pactos de vingança e ao jogo de acusação, quando pudermos ter empatia, nos colocar no lugar dos que nos feriram, para compreender suas motivações, estaremos prontos para renascer no espírito e ver que a mãe está na lua, no rio, nas flores, nas pedras, em toda a natureza e dentro de nós. Mas devemos prestar atenção para não cairmos na armadilha da culpa. Não se cobre por não ter essa gratidão.
Não se condene por sentir raiva. O primeiro passo é permitir sentir, não importa o que, não importa, né? Permitir fluir esses sentimentos dentro de nós, porque essa fluidez faz com que eles ganhem força para sair. Mas para isso eles precisam estar fluidos, né? O nosso ego precisa estar flexível, plástico, né? Quanto mais a gente nega, a gente odeia sentir raiva, odeia sentir culpa, isso vai virando uma pedra. Isso vai calcificando dentro da gente e vai para o corpo, muitas vezes. E quando vai para o corpo tem um lado que é até bom, sabe? Né? Mas aí é outra conversa. De alguma forma a gente consegue ver, né? Quando vem para o corpo. Tem vezes que não vem para o corpo. Fica no comportamental. No comportamental é muito mais desafiador. Então não se condene por sentir raiva. Mais vale uma raiva verdadeira do que um sorriso falso. Nunca se esqueça disso. Somente a verdade liberta. Né? Ace, bom dia. A verdade em todas as suas manifestações, que aliás é uma das frases que eu mais amo daquele cara lá da Galileia, né? Que ele sempre falava, né? A verdade vos libertará. E a mais pura verdade. Assim vamos aprendendo a sustentar a consciência no momento presente e fazendo com que a mente se torne equânime. Somente assim poderemos resgatar a nossa linguagem esquecida, a linguagem do êxtase. Bom dia, Adri! Então, é isso, né? Para a cura acontecer, a gente precisa permitir, sentir, né? A gente precisa ter a capacidade de compreender que os nossos pais são humanos, né? Que assim como nós, eles falharam, eles falham, eles vão falhar, e que a gente precisa encontrar esse lugar que nos conecta de humanidade para ter a humildade, a generosidade como filhos, de sentar diante do pai, sentar diante da mãe e ouvir a sua história através da sua ótica, né? Através do seu sentir. Para eles é desconfortável também, né? Por isso que eu contei que quando eu fui fazer esse processo com meu pai lá, quando eu tinha 21 anos de idade, ou 22, nem lembro, a gente precisou apelar para uma caipirinha, né? E foi ótimo, porque às vezes é necessário. Às vezes a gente precisa de alguma coisa para baixar os nossos mecanismos de defesa, né? E o álcool não é à toa que as pessoas estão bebendo muito mais na quarentena, né? As indústrias que fabricam essas bebidas estão faturando muito mais na quarentena, porque o álcool ajuda a você baixar os mecanismos de defesa e conseguir acessar muita coisa e falar muita coisa, né, que você e vivenciar de uma forma a vida mais leve, porque você baixa os mecanismos de defesa, você baixa a sua moral, né, a moralidade que é construída dentro da gente socialmente, né, de você não pode isso, você não pode aquilo. Quando você bebe e passa um pouquinho da conta, né, você sente que você pode tudo e de alguma forma ali você liberta os seus desejos, inclusive o desejo de eventualmente, né, ter um papo reto com papai e mamãe, né? Então é um caminho, né? Para mim funcionou e espero que vocês não precisem. Eu era bem nova, né? Eu tinha 21 anos. Hoje, com 42, quando eu preciso conversar com os meus pais e perguntar alguma coisa, eu pergunto diretamente, né? E eles já estão acostumados, porque sabe que eu pergunto mesmo, né? Minha mãe mesmo ontem mandei essa foto, que aliás eu vou falar sobre esse livro depois, que é A Menina e o Pássaro Encantado. Esse livro foi escrito por Rubem Alves em 1989, se não me engano. A gente, eu e o Rodrigo estava olhando ontem quando foi a primeira edição, essa daí já é a 19ª. E eu lembro desse livro na infância. Só que a minha mãe falou que eram tantos livros que ela lia que realmente minha mãe lia muito pra gente, né? E eu falo que o meu hábito de leitura vem da minha mãe, né? Um dos grandes legados da minha mãe é a parte de literatura, do quanto ela lia. E eu falei desse livro, porque eu nunca esqueci desse livro. E esse livro tem uma história linda. Tem uns 4 minutos, acho que eu vou contar essa história bem curtinha.
Porque ele fala justamente da gente ter a capacidade de deixar livre, né, aquilo que a gente ama. Sabe aquela frase bem clichê, né? O que eu amo eu deixo livre, se me pertence volta, se não me pertence não volta, enfim. E esse livrinho ele fala justamente disso, né? E eu sempre lembrei dessa imagem desse pássaro colorido, cheio de cores. E eu acho que é por isso também que eu integrei tantas cores na minha vida, né? Eu sou mulher colorida, sempre fui, sempre amei cores. E ele é uma história de uma menina que um pássaro livre vinha visitar essa menina, né, e contava histórias incríveis de todos os lugares que ele visitava. E aí ela ficava tão encantada, só que às vezes ele ia viajar, ia para algum lugar muito longe, demorava para voltar, e ela entrava numa profunda depressão, né, porque ela não conseguia ficar longe dele, da alegria dele. E aí um dia ela planejou e comprou uma gaiola, né, e ela comprou essa gaiola para prender o pássaro para que ele não ficasse mais longe dela. E aí ela colocou ele na gaiola e ele foi perdendo a cor, ele não cantava mais, ele não tinha mais histórias incríveis para contar, né? Ele foi adoecendo. E ele conversava com ela: "Ah, menina, por que você fez isso comigo, né? Eu gostava tanto de vir te visitar, era tão importante, né, esse espaço que a gente podia ficar separado, né?" E aí ela acabou em algum momento soltando ele, compreendendo que a alegria dela, porque ela começou a olhar na gaiola e ela olhava para ele e falou assim: "Mas esse não é o meu pássaro encantado." Porque não era mais. Porque ele ficou preso, né? Ele foi podado, ele não podia mais ser quem ele era, né? Então ela não conseguia mais amar aquele pássaro do jeito que ela amava antes. Porque o que ela amava nele era a liberdade. E foi justamente por ela não ter aquela liberdade, ela aprisionou ele, né? E aí ela acabou soltando e ele voltou, né? Voltou a viajar, voltou a ver cheio de histórias, voltou a ganhar novas cores, né? E isso, assim, tudo lá. A moral do livro, ela fala muito sobre a aceitação não, a necessidade da falta, da falta da pessoa, né? No caso do pássaro, para que a gente acessasse o lugar de saudade. Para que a saudade exista, é preciso ter a falta, é preciso ter o distanciamento, né? Então, o quanto é importante a gente compreender isso. E muitas vezes, quando a pessoa está longe, é quando a gente começa a conseguir vê-la de fato, né? Quando a pessoa se despede, quantas vezes a gente precisa chegar quase a um término de relacionamento para a gente de fato olhar o outro, para a gente de fato fazer um esforço maior, entender que ele não é aquilo que eu idealizo, ele é ele. E eu preciso descobrir uma forma de me relacionar com ele, não com aquilo que eu espero que ele seja. E com os nossos pais não é diferente, né? Os nossos pais, por muito tempo, são idealizações nossas, né? A gente deseja que eles sejam isso ou aquilo, né? A gente deseja que eles sejam perfeitos. A gente deseja que a minha mãe seja igual à mãe da minha amiguinha da escola, porque eu não convivo com aquela mãe. Eu de fato não sei quem é aquela mãe. Então é muito fácil a gente gostar de quem a gente não conhece. E aí, para fechar, tem um meme maravilhoso que um dia eu vi que fala, né? Jesus te ama porque ele não convive com você. Gente, eu amei. Porque é a pura verdade, né? É no convívio que a gente vive com a nossa família nuclear e depois com pessoas com as quais a gente se relaciona e com a nossa família que a gente gera, né? É aqui que o bicho pega, porque a gente convive. E conviver é um dos maiores desafios que eu conheço. Porque é você aprender a se relacionar diariamente, sabendo que com quem você aprendeu a se relacionar hoje, amanhã, quando vocês acordarem, vocês não serão mais os mesmos. Porque assim como o pássaro, a gente viaja para outros lugares, a gente conhece outros universos, a gente se descobre, a gente muda as cores das penas, né? Eu também adoro, Stephanie. Então é isso, amores, né? Então aqui um pouquinho desse processo de cura, como a gente começa isso. A gente começa buscando ter empatia com os nossos pais, né? E buscando as versões deles das histórias que a gente acha que sabe, né? E filtrando
Nesse momento, tudo aquilo que chegou pra gente quando a gente era criança, adolescente, jovem, através do prisma de um sobre o outro, tá? Meu pai achava isso da minha mãe achava isso do meu pai, tá? Mas o que que eu vejo hoje como adulto, como adulta? A gente precisa construir essa nova figura, que é uma figura real, sair do ideal, né? Sair do que foi construído pra gente. E nisso a gente vai se libertando dessas dores infantis, né? E vai possibilitando essa integração de pai e mãe, que é o masculino e o feminino dentro de nós, para que só assim a gente encontre essa divindade, Deus dentro de nós. É isso, amores. Aí eu vou gravar o vídeo da prática do portal para abrir o portal da mãe, e que pode ser feito para o pai também, tá? E aí, amanhã, a gente vai falar sobre o processo referente a essa cura e depois a gente vai entrar no verdadeiro significado da maternidade. Incrível, esse daqui é bem longuinho. E depois ressignificando o nascimento. Então tem bastante coisa incrível vindo por aí, né? Amanhã a gente se encontra aqui às 7 horas da manhã. Já comecem a fazer esse exercício de pensar no seu pai, na sua mãe, né? E de eventualmente tomar essa coragem de perguntar coisas que talvez sejam importantes para vocês, tá bom? E para eles também. Porque quando a gente liberta um, a gente liberta todos, tá bom? É isso, amores. Obrigada por estar aqui e até amanhã, 7 horas da manhã. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. E agora aqui no Facebook. Tchau, tchau. Encerrar. Beijo.